O número de investidores na Bolsa de Valores vem crescendo muito. São milhares e milhares de pessoas que estão ingressando na B3. Estamos chegando em quase 4 milhões de CPFs. A maioria desses CPFs iniciou em 2020 ou 2021. Logo, existem vários investidores iniciantes e com isso alguns erros são cometidos. A ideia desse vídeo é mostrar para você quais são esses erros mais comuns cometidos por esses investidores iniciantes, justamente para que você pegue essas dicas, que você veja esses erros e que você não cometa eles no seu dia a dia, para que você se torne um investidor melhor e que você enriqueça no longo prazo. Então vamos lá pro vídeo e vamos ver quais são esses 5 erros mais comuns dos investidores iniciantes. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo um pouco da minha experiência, com informações de qualidade, mas que são simples e que vão direto ao ponto, justamente para que você aprenda, coloque em prática e que você evolua como investidor. Então vamos lá para o vídeo e vamos ver quais são esses 5 principais erros que os investidores iniciantes cometem. Bom, o primeiro erro aqui é investir antes de quitar todas as dívidas. Parece óbvio, mas existem muitas pessoas que acabam cometendo esse erro. Pessoas que começam a investir, começam a colocar o seu dinheiro na bolsa de valores sem antes ter quitado as suas dívidas. Pessoas que têm dívidas no cartão de crédito, pessoas que possuem empréstimos ou financiamentos muito longos e que não estão conseguindo pagar a própria dívida, mas pensam em investir na bolsa de valores para conseguir um dinheiro, enriquecer rápido e quem sabe pagar essas dívidas. Esse é um grande erro, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é quitar as nossas dívidas. A gente precisa se organizar financeiramente, a gente precisa saber exatamente quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta no mês, saber quanto que sobra do nosso salário, da nossa renda por mês, conseguir pagar essas dívidas. Se são várias dívidas, é interessante pegar as dívidas mais longas para tentar fazer uma negociação, baixar esse valor e tentar quitar essas dívidas. Bom, quitando todas as dívidas, sabendo exatamente quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, a gente passa para o próximo passo, que é justamente criar uma reserva de emergência, que nada mais é do que um valor que a gente consiga sobreviver por 3, 6 meses, caso aconteça algum incidente ou algo muito sério conosco. Por exemplo, se a gente vier perder o emprego, a gente precisa ter uma reserva ali de emergência para sobreviver e dar sustento para aqueles que dependem de nós. Então, quitar as dívidas, organizar-se financeiramente e criar a nossa reserva de emergência. Aí sim, a gente passa a pensar em investir. Não adianta tentar atropelar as coisas, não adianta tentar ir para a bolsa de valores sem ter todos esses passos antes. E depois de feito isso, aí sim a gente começa a pensar em investir, seja na bolsa de valores, seja na renda fixa, mas aí a gente pega o nosso dinheiro e vai começar a colocar ele para trabalhar e gerar renda para nós. Um segundo erro, e um erro muito comum, é achar que entrando na bolsa de valores a gente vai estar enriquecendo e enriquecendo de uma maneira rápida. A bolsa de valores não é cassino, a bolsa nada mais é do que uma plataforma, uma excelente ferramenta para que a gente consiga proteger o nosso patrimônio e acumular uma grande riqueza. A gente não pode entrar na bolsa de valores com ganância, pensando em enriquecer da noite para o dia, porque aí sim a gente vai estar cometendo um grande erro. Os investimentos a gente sempre tem que pensar para o longo prazo. Se a gente está pensando no longo prazo, nós vamos estar colocando ali um pouquinho todo mês, fazendo os nossos aportes mensais, acumulando o nosso dinheiro, protegendo ele da inflação e fazendo com que os juros compostos trabalhem em cima do nosso capital investido, para que lá na frente esse capital, esse nosso montante, ele se multiplique e aí sim ele vai gerar uma grande riqueza para nós. Mas é um caminho longo e demorado. A gente precisa ter bastante paciência e disciplina para se manter nos trilhos até o final desse caminho. Não é da noite pro dia que a gente vai enriquecer. Se você está pensando em fazer day trade, eu já diria para você esquecer isso. Day trade é muito complicado e você provavelmente vai perder dinheiro. Day trade é quando você faz essa operação diária, você compra e vende na mesma hora, você faz compras e vende no mesmo minuto. Se você ouviu qualquer coisa sobre day trade, já pense 2 vezes. Eu diria para você não fazer day trade. Para você ter uma ideia, existe um estudo da FGV que mostra que mais de 99% das pessoas que tentaram fazer day trade
trade no longo prazo acabaram tendo prejuízo, ou seja, apenas 0,8% das pessoas que realizaram day trade no longo prazo conseguiram enriquecer, e mesmo assim a média dessas pessoas acabou sendo em torno de R$300 por dia. Esses R$300 por dia, se a gente for ver, é mais ou menos quanto que um motorista de aplicativo ganha por dia. Então veja que você está contra as estatísticas. 99% das pessoas tiveram prejuízo e apenas algumas pessoas tiveram lucro. É a mesma coisa se a gente comparar aquelas pessoas que querem ser jogadoras de futebol. Existem muitas pessoas que querem ser, mas são pouquíssimas pessoas que vão conseguir ser. O número de pessoas que querem se tornar jogadores de futebol é enorme, mas é menos de 1% que vai realmente conseguir chegar lá e que vai conseguir enriquecer com isso. Então pense bem, eu vou deixar um link aqui na descrição com esse estudo da FGV, então se você quiser se aprofundar um pouco mais, se você queira dar uma estudada sobre esse assunto. O terceiro erro é o erro de não estudar. O mercado financeiro ele está em constante mudança e para isso a gente precisa estar sempre se adaptando a essas novidades que o mercado nos traz. A gente precisa estar sempre estudando as ações que nós investimos, os fundos imobiliários que nós investimos, a gente precisa estar ligado na economia, como é que está a economia mundial, se nós estamos vivendo um momento de recessão, se a economia está aquecida e os negócios estão fluindo melhor, se estamos passando por um momento de inflação, como é o que está acontecendo agora, onde a taxa Selic está aumentando. Com a alta da taxa Selic, qual seria o melhor investimento? É importante saber também qual é o seu perfil de investidor, se você é conservador, se você é moderado ou então arrojado, e aí sim você vai começar a desenhar a sua carteira. Você vai colocar ali tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em ações, fundos imobiliários, pensar em ter algo no exterior, então uma parcela do seu patrimônio alocar no exterior, dolarizar a sua carteira para justamente se proteger da inflação e ter o ganho do valor cambial, ter esse ganho com a alta do dólar é muito importante, e é assim que a gente se mantém atualizado, a gente se mantém sempre estudando. Nunca siga dicas de outros investidores, seja ela do seu amigo ou, por exemplo, do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. A gente não sabe quais são os motivos que levaram aquela pessoa a comprar determinado ativo e qual vai ser o motivo que vai levar ela a vender, qual o momento que ela irá vender aquela ação e se irá vender. Então você precisa tomar as suas decisões, você precisa criar a sua estratégia, seguir a sua estratégia, porque em momentos de crise, em momentos críticos, essas pessoas não vão estar ali do seu lado falando para você, faz isso ou faz aquilo. Você precisa tomar as decisões, você é o responsável pelo seu dinheiro. Então tenha isso em mente, estude muito, crie a sua estratégia e siga ela firmemente, que com certeza você vai enriquecer no longo prazo. Se você está curtindo esse vídeo, se essas dicas estão sendo úteis para você, se inscreve aqui no canal, também deixa o seu like, pois eu estou aqui postando vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se você se interessa sobre o mercado financeiro, investimentos, ações, criptomoedas, fundos imobiliários, renda fixa, eu vou estar aqui toda quarta-feira trazendo informações para você. Então agora bora lá pro vídeo, vamos continuar, vamos saber qual que é o quarto grande erro que os investidores iniciantes cometem. O quarto erro é o erro de investir somente em um ativo. Eu mesmo cometi um erro parecido no passado, quando eu estava começando na Bolsa de Valores. Eu peguei um valor e eu investi em 3 fundos imobiliários. Na época eu não percebi o quanto eu estava concentrado somente naqueles 3 ativos. Mas depois, com o passar do tempo, conforme eu fui estudando e aprendendo um pouco mais, eu percebi que eu deveria ter colocado aquele dinheiro em, por exemplo, 5 fundos imobiliários, mais 5, 10 ações. Então eu poderia ter distribuído melhor aquele dinheiro, porque aí sim eu estaria garantindo uma segurança maior para o meu patrimônio. Eu não estaria tão concentrado somente naqueles ativos, porque veja bem, esse ano mesmo, após os boatos ali da taxação dos dividendos dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários despencaram muito. Então se eu tivesse somente aqueles 3 fundos imobiliários, eu teria tido um prejuízo bem grande. Então é importante que a gente diversifique a nossa carteira, que a gente tenha renda fixa, que a gente tenha fundos imobiliários, ações, criptomoedas, investimento no exterior e assim por diante. A gente precisa diversificar a nossa carteira, a gente precisa abrir o nosso leque de opções para que a gente não seja prejudicado por essas mudanças que acontecem, para que a gente esteja preparado para caso aconteça alguma coisa com algum setor, com alguma empresa, com alguns fundos imobiliários, e que a gente tenha o nosso patrimônio então distribuído para que justamente a gente não fique no prejuízo. Mesmo com um lado da nossa carteira no prejuízo, a gente vai ter aqui o outro lado que vai estar no positivo. E a média desses valores tende a
ser positiva, principalmente no longo prazo. Então pense nisso, diversifique a sua carteira. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima o card, caso você se interesse. Nesse vídeo eu mostro como diversificar a sua carteira com R$1.000, como eu investiria os meus primeiros R$1.000. Então é um vídeo bem interessante e lá a gente mostra o racional dessa carteira diversificada e a importância da gente fazer isso, a importância da gente diversificar o nosso patrimônio. O último erro é o de não agir por medo. Muitas pessoas têm medo de começar a investir, principalmente na renda variável. É muito comum que as pessoas sintam esse medo. Eu mesmo sentia muito medo lá atrás, quando eu estava começando. Eu tinha uma aversão muito grande a perder dinheiro. O meu perfil na época era conservador. Eu tinha meu dinheiro na renda fixa e lá eu estava tranquilo, meu dinheiro estava rendendo, mas eu tinha essa vontade de buscar mais. Eu queria uma rentabilidade maior. E com isso a gente tem que correr um risco maior para ter a possibilidade de um retorno maior. Logo, a gente precisa migrar para a renda variável. E foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos. Eu comecei a investir nos fundos imobiliários, depois acrescentei ações e hoje eu tenho investimento no exterior, eu tenho criptomoedas, então eu tenho uma carteira bem diversificada, mas é preciso dar esse primeiro passo, é preciso você estudar, sentir confiança e começar a dar os passos para trilhar esse caminho da renda variável. Caso esse seja o seu desejo, caso isso seja compatível com o seu perfil. Como eu disse, eu mesmo lá na época eu era conservador e conforme eu fui estudando, conforme eu fui evoluindo, eu fui migrando então e hoje eu possuo um perfil arrojado. 100% do meu capital está em renda variável. Isso não é uma recomendação e é prudente que você tenha sim uma parte em renda fixa, justamente para que você tenha uma tranquilidade maior em momentos de crise, em momentos mais complicados. Mas a ideia é, não deixe de agir por medo. Busque conhecimento, busque informações e comece a investir o quanto antes. O maior arrependimento de todo investidor é o de não ter começado a investir antes. Então, se você está nessa dúvida de começar a investir na Bolsa de Valores, se você está querendo dar os primeiros passos, comece hoje mesmo. Coloque um pouco do seu dinheiro e vá sentindo a oscilação do mercado. Renda variável, ela varia. Então, é normal que o valor que você colocou, ele fique um pouco negativo, mas a tendência é que com o passar das semanas, dos meses, dos anos, esse valor ele vai ficar positivo. Pense sempre nisso, investimento no longo prazo, comece com pouco, mas comece, porque aí sim você vai estar multiplicando esse teu dinheiro, você vai estar usando o tempo a seu favor e você vai estar utilizando aqui os juros compostos em cima do seu capital investido, porque aí lá na frente com certeza você vai estar muito feliz de você ter começado hoje. Então comece, deixe o medo de lado e comece agora mesmo. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, espero que você veja esses 5 grandes erros que os investidores iniciantes cometem e que você aprenda para justamente você não cometer esses erros na prática, para que você se torne um investidor melhor, que você enriqueça no longo prazo e que você desfrute de tudo isso lá na frente. Então se esse vídeo foi útil, se esse vídeo agregou valor para você, não esquece de deixar aqui o seu like, também se inscrever no canal, pois eu estou trazendo vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre falando sobre mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, ETFs, renda fixa, investimento no exterior e criptomoedas. Então, muito obrigado, até semana que vem e falou!